Olá, queridos irmãos, queremos nos reunir no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e eu saúdo vocês com dois versículos de Romanos, capítulo 8, os versículos 8 e 9, que diz o seguinte: Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Acolho a todos com estas palavras e convido então para termos um momento de louvor, para cantarmos um hino. Está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Convido então a baixarmos nossas cabeças, termos um momento de oração. Pai bondoso, nós queremos te agradecer porque enviaste o teu Espírito sobre nós. E o teu Espírito que transforma o nosso ser, a nossa vida, conforme a tua vontade, cada vez mais a tua imagem e semelhança, através da tua palavra. Queremos, Senhor, neste momento silenciar diante de ti, da tua voz, e clamar que fale conosco, que a tua palavra traga alegria, traga paz, mas também nos inspire para mudarmos de atitude, para nos entregarmos inteiramente aos teus cuidados, à tua vontade. Pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que não obedecemos os teus ensinamentos, a tua palavra, em que nos deixamos guiar pelo mundo, nos deixamos dominar pela nossa carne, pela nossa vontade. Nos perdoe por isto e ajude-nos, Senhor, a verdadeiramente nos entregarmos à tua vontade, à tua palavra e à ação do teu Espírito Santo. Em nome de teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. Convido então a cantarmos ainda mais um hino. O vento balançou meu barco em alto mar, o meu
soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Queridos, eu quero começar esta pregação com uma pergunta provocativa. E a pergunta é a seguinte: você tem sangue de barata? Quem já ouviu ou mesmo usou essa expressão? Bom, ela é usada principalmente para expressar a nossa indignação, a nossa revolta ou mesmo alguma atitude drástica que tivemos que tomar quando nos fizeram alguma ofensa. Eu já usei essa expressão muitas vezes como desculpa depois de uma atitude rude que pratiquei contra alguém. E confesso que algumas vezes isso me deu um certo orgulho. Por quê? Porque mostra que eu sou valente, que eu não deixo barato as ofensas que fazem contra mim. Tive orgulho porque expressei uma reação a algum insulto, mas graças a Deus isso hoje acontece cada vez menos em minha vida. Tenho me policiado muito, mas vez ou outra alguma coisa ainda me escapa. Creio que atitudes de impulso são inevitáveis em nós, mas vocês concordam comigo que muitas vezes nós exageramos? Acabamos falando coisas das quais não precisávamos falar, fazemos coisas que não precisávamos fazer e acabamos sentindo vergonha. Eu tenho um amigo que sempre foi uma pessoa muito calma, muito ponderada. E ele, um tempo atrás, me contou que se envolveu num acidente de trânsito. Aquela situação o transformou, ele ficou tão irritado que ele saiu do seu carro imediatamente, foi para cima do motorista do outro carro e deu um soco nele. Ele me falou que estava muito estressado naqueles dias, com problemas em casa, com muita pressão do seu trabalho, e disse que ficou surpreso com ele mesmo, com a sua atitude,
e se mostrou muito arrependido do que fez. Se não tomarmos cuidado, esses comportamentos se tornam cada vez mais recorrentes, normais em nossa vida, e provavelmente pela própria situação de estresse em que todos nós vivemos. São muitas cobranças, muita carga no trabalho. Nós queremos dar vazão às nossas emoções, aos nossos sentimentos, e demonstramos que não temos sangue de barata. Ou seja, agimos e reagimos por impulso, com violência, diante das situações. O próprio estresse da quarentena, de ficar isolado, essa mudança radical em nossa vida tão repentina, de nossas rotinas, não podermos sair à vontade, nem visitar ou expressar carinho às pessoas que nós amamos. Mas, como mencionamos antes, essas atitudes e comportamentos agressivos trazem problemas ainda maiores. Definitivamente, não podemos deixar que isso nos controle. Não podemos nos entregar a esta expressão, não tenho sangue de barata. Nós não gostamos de ser a pessoa que é ofendida ou maltratada. E, acima de tudo, quem é cristão é ensinado a ter domínio próprio. Este termo, domínio próprio, no dicionário da nossa língua, da língua portuguesa, significa controlar emoções e atitudes. É quando temos controle sobre o nosso corpo, quando nada consegue nos dominar. Mas a tradução a partir do grego diz o seguinte: temperança, moderação ou autocontrole sobre nossos desejos e paixões. O domínio próprio tem a ver com domínio em todas as áreas da nossa vida. Mas hoje eu quero me ater especificamente a essa área da violência, das ofensas. É fato que tem coisas que nós não dominamos. Com mais facilidade, algumas dominamos, mas outras não. Às vezes, nem percebemos que somos dominados. Achamos que temos o controle, mas na verdade somos controlados. Sabem, queridos, deveríamos investir bastante tempo percebendo e aprendendo a lutar contra a falta de domínio próprio. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, nós lemos o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Isso quer dizer que, se não temos autocontrole, podemos ser surpreendidos, facilmente fazer coisas terríveis, porque nossos impulsos não têm limites. O exemplo bíblico de falta de domínio próprio, de alguém que não tinha sangue de barata e que terminou muito mal, foi Caim. Deus não aceitou a oferta dele, mas do seu irmão Abel. E por isso Caim ficou furioso, transtornado. O Senhor disse a ele: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, os versículos 6 e 7. O fim desta história, nós sabemos. Caim não teve domínio próprio, fez o pior, e por isso passou a ser um errante pela terra, carregando uma culpa terrível de ter matado seu próprio irmão. Não podemos nos entregar aos nossos caprichos, queridos irmãos.
Não podemos facilitar com a nossa natureza pecaminosa. É preciso ter domínio próprio. E esta semana, pensando sobre este assunto, eu fiquei um pouco incomodado. Essa expressão não deixa de ser ofensiva. Por quê? Se eu não tenho sangue de barata porque eu reajo às ofensas contra mim, isso quer dizer que aquele que não reage tem sangue de barata. E seguindo essa lógica, eu cheguei a uma pergunta. Jesus Cristo tinha sangue de barata? Quando ele foi humilhado, ofendido, espancado, ele não reagiu. A Bíblia diz, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 7. Como ele fez isso? Como ele pôde suportar tanta coisa quieto? Alguns vão dizer porque ele é Deus, foi fácil. Bom, a Bíblia fala que ele era parecido em tudo conosco. Ele tinha sangue correndo em suas veias. Ele tinha sentimentos. Ele também ficava indignado. E ele também se estressou e até agiu de forma áspera. Mas esse não era o seu comportamento normal. Ele tinha domínio próprio. No fim, eu vou falar de onde vinha esse domínio. Cristo nos disse em Mateus 10, 25, para o discípulo ser como o seu mestre. Nós somos cristãos, somos discípulos, precisamos ser como o mestre, precisamos de domínio próprio. Mas, pastor Euclides, como aprender isto? É tão difícil. Queridos, a Bíblia fala que o domínio próprio é um fruto do Espírito, um fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, lemos em capítulo 5, os versículos 22 a 24. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Eu mesmo demorei muito a perceber que estas coisas não conseguimos por nosso próprio esforço. Podemos até mudar por um certo tempo, mas isso não dura muito. É um fato. Só conseguimos mudar se nos encostarmos em quem tem estas características. Só conseguimos mudar de ambiente quando nós mudamos de ambiente. Se tomamos água numa fonte suja, seremos contaminados com problemas de saúde. Mas se tomamos água de uma fonte limpa e pura, ficaremos bem. Quero dizer que se nós continuarmos nos deixando levar pelos ensinamentos do mundo, nunca iremos mudar. O mundo diz e nos pergunta: você tem sangue de barata? Por que não reagiu? Mas o que a Bíblia diz sobre isto? Onde quero chegar? Eu quero ir concluindo com um outro texto bíblico que creio expressar muito melhor do que as minhas palavras. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 8, diz o seguinte: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento
daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas coisas, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, não há mudança de vida, de atitude, sem intimidade com Deus. Se não conhecemos, se não nos deleitamos na sua palavra, deixando que ela nos transforme, não há ação do Espírito Santo. E sem ação do Espírito Santo, não há frutos. Não há domínio próprio. Jesus Cristo tinha muita intimidade com o Pai. Dessa intimidade também vinha o seu domínio próprio. Na intimidade com Cristo, a comunhão diária com Ele, com a sua palavra, é que vai haver mudanças no nosso jeito de ser e nos tornar cada vez mais parecidos com Ele, humildes, misericordiosos, pacificadores. Queridos, deixemos que o Espírito de Deus produza em nós os seus frutos. Amém. Convido a cantarmos ainda mais um hino. Preciso de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz vem para mim valor. De ti, Senhor, preciso, de ti preciso sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Preciso de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação
Para terminarmos, para concluirmos, convido a baixarmos nossa cabeça e termos um momento de oração também de intercessão. Vamos silenciar. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, que age na tua palavra em nossas vidas, nos transformando cada vez mais à tua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, que tu estás sempre conosco, pelas mudanças que já fizeste em nossa vida. Clamamos que continue operando as tuas maravilhas, fazendo a tua obra em nossos corações, em nossas mentes, para que assim brilhe cada vez mais a tua luz neste mundo de trevas. Não permita, Senhor, que sejamos dominados pela nossa carne, pelos ensinamentos deste mundo, que são contrários à tua vontade. Queremos também, Senhor, clamar a Ti pelo nosso mundo, por esse tempo terrível em que estamos vivendo, de pandemia, por tantas vidas que já se perderam. Clamar a Ti, Senhor, que Tu venhas ao encontro de todas estas famílias que estão sofrendo, pelos seus familiares que faleceram, por aqueles que estão internados, lutando contra a vida. Mas clamamos também, Senhor, a Ti pelas outras dores deste mundo, pela falta de amor, pela falta de coerência, pelo egoísmo desenfreado, que permitem tantas guerras, tantos sofrimentos, pessoas passando fome e todo tipo de necessidade e privação. Nos perdoe por fecharmos os olhos para isto e nos ajude a orarmos mais e a servirmos as pessoas que estão em necessidade ao nosso redor. Pedimos, Senhor, também de forma especial pelas pessoas mais próximas de nós. Clamamos pela vida do seu Osmar, do seu Haroldo, da dona Erni, da dona Frida, da Lígia, da Márcia, da Lucélia, da Rani, também do seu Hino, do William, da Laura, do seu Celso, da Salete. Cuida de cada um destes queridos. Tu sabes as lutas que cada um tem enfrentado. Restaura a saúde, fortaleça a fé. Envolva também na tua graça e na tua bondade a família Kiel, lá de São Bonifácio, que perdeu um ente querido essa semana. Que a tua bondade esteja cercando eles, que eles sintam o teu consolo e a tua paz. Continue protegendo e guardando nossas famílias, nossa paróquia, nossas comunidades, sustentando também as necessidades de cada um de nós. Entregamos tudo isso nas tuas mãos e aquilo que não conseguimos lembrar, com as nossas palavras, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós, que Ele nos abençoe e guarde nesta nova semana. Por Cristo Jesus. Amém. Convido a cantarmos ainda um hino e assim encerramos o nosso culto. Se paz a mais doce puderes nos dar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for,
ao céu.